Galerinha, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá certo? Tô torcendo para que tudo isso passe logo pra gente poder se ver, tá ok? Então vamos lá para mais uma aula, nossa quinta aula, certo? De ética. Então a gente viu algumas coisas semana passada e as semanas anteriores que a gente falou sobre o lazer. E hoje, para concluir isso, certo? Eu trouxe para vocês uma pequena fala, uma pequena revisãozinha para que a gente possa entender e uma nova temática. Então a gente vai falar um pouco sobre trabalho infantil para concluir lá o tema lazer. Trabalho infantil é aquele trabalho que na sua na infância as crianças passam a trabalhar. Por exemplo, crianças que param de estudar para trabalhar. Perante a lei, isso é totalmente errado, tá ok? Então, que fique claro, é proibição total a criança trabalhar. Certo? Então vamos lá para a gente compreender. Existe um pequeno documentário que fala do menino e o cavão, chamado Menino do Cavão. Por quê? Porque esse menino, ele era uma criança que o seu padrasto não permitiu que ele estudasse, certo? E que é a realidade de milhões de brasileiros, milhares de pessoas não estudaram enquanto criança. Por exemplo, meu pai, certo? Meus tios, eles não vieram a concluir os estudos por conta que eles trabalhavam muito. E eu acredito que a realidade de muitos dos pais de vocês, que como trabalharam muito desde cedo, desde criança, não vieram a concluir os estudos. Diferente da minha mãe. A minha mãe concluiu o terceiro ano, né? O terceiro grau do ensino médio. Ela veio a concluir. Mas nisso muitas pessoas não conseguiam concluir, porque trabalhavam desde cedo. Tá certo? Então, para que a gente possa entender essa realidade que hoje já está sendo bem diferente. Vocês já estão tendo direito ao estudo, porque toda criança tem direito à escola, a estudar. Ok? Então vamos lá, para que a gente possa passar mais adiante. Lembrando que esse menino, chamado Menino Carvão, ele começou a trabalhar logo cedo, porque o seu padrasto obrigava. E ele, como era que era feito essa questão? Antigamente, se vocês podem perguntar aos pais, aos avós de vocês, existia muita cavoeira, certo? O que era cavoeira? Era onde eles pegavam as madeiras, enterravam, botavam terra e tocavam fogo. Aí essa madeira, ela pegava fogo e se tornava o carvão natural. Ok? Eu cheguei a esse tempo, eu vi até meu avô várias vezes fazendo, gostava demais de ver. Mas é um fumaceiro, mas era muito assim, né? Então esse menino, ele fazia isso com seu pai e ele pedia para estudar. O padrasto dele não permitia que ele estudasse, de forma nenhuma. Para que a gente possa entender. Quando a criança ela está assegurada, deixa eu ver aqui para não ver aí a atividade de vocês, que vocês estão com ela em mãos. Quando a criança ela tem o direito de escola, estudar, e ela não estuda, ela está indo contra a lei. E o seu responsável legal, ele pode responder na justiça por isso, ok? Então, professor, olha, porque minha mãe em casa, ela me bota para trabalhar. Ela me bota para varrer a casa. Ela me bota para lavar os pratos. Isso não é trabalho escravo. E muito menos trabalho. É uma troca de favores, vamos dizer assim. Se sua mãe faz a comidinha para você, se sua mãe cuida de você, se sua mãe lava as suas roupas, faz tudo isso mais pesado, certo? Você não pode ajudar ela a varrer a casa? Pode sim. Então os pais peguem no pé aí. Se necessário, uma ajuda é extremamente boa e bom para os pais de vocês. Agora, claro, o que não pode acontecer é vocês deixarem de estudar para ajudar em casa. Vamos dizer, eu estou no meu quarto deitado sem fazer nada, que é o que está acontecendo aqui, certo? Eu estou no meu quarto trabalhando, porque eu trouxe um estúdio aqui para o meu quarto. Então, tá aí tá o celular, tá o tripé, tá um quadro que eu comprei. Organizei meu quarto para dar essa aula a vocês de casa, certo? Então, se eu estou aqui no meu quarto sem fazer nada, não é o caso, mas um exemplo, se eu estou deitado na minha cama, minha mãe me pede para lavar os pratos, por que eu não posso fazer? Né? É uma obrigação de casa. Eu não posso deixar, se minha mãe chegar aqui agora e dizer,
Ô Josinaldo, tem como você vir lavar os pratos? Não, eu estou trabalhando, certo? Eu estou estudando. Então, nesse caso, não se pode. Mas a não ser, você pode sim ajudar em casa, tá ok? Então vamos lá. Para que a gente possa entender, existem algumas questões. Até os 14 anos de idade, para que a gente possa entender, porque tem uma questão aí. Até os 14 anos é proibição total, certo? Não se pode de forma nenhuma trabalhar. Entre os 14 e 16 anos é proibição parcial. Quer dizer, geral com exceção, perdão. Geral com exceção, certo? Não se pode trabalhar de forma nenhuma, mas existem algumas exceções, que eu mais adiante vou explicar a vocês. Entre os 16 a 18 anos é a permissão parcial. Qual é essa permissão? É aquela que existe o jovem aprendiz, certo? O jovem aprendiz é aquele que na fase da adolescência, que é entre os 14 a 18 anos, eu vou colocar aqui assim. Então, entre os 14 a 18 anos, esse adolescente ele pode ser chamado a prestar trabalhos. Como esses trabalhos? Trabalhar no banco, estagiar, num horário que você não estude. Por exemplo, eu estudo de manhã, eu trabalho à tarde. Vou ganhar uma renda e vou estar estudando. Agora, para isso, precisa ser aluno com notas altas, precisa ser alunos comportados. Tudo isso eles vão pedir. Reprovou, você sai. Certo? Então, por assim, a gente vai entender que é algo responsável. Então, com exceções, pode. Então, até 14 anos, proibição total. 14 e 16 anos é uma proibição com exceções, com restrições. Entre os 16 e 18 anos é uma parcial. Por quê? Porque 18 anos o jovem ele já vai estar de maior. Existem pessoas querendo, alguns deputados, alguns senadores, querendo sancionar a lei que assegura que 18 anos é para ser maior de idade. Querem baixar para 16. Porém, não foi aprovado. Acredito que não vai ser aprovado. Está bastante distante. Por quê? Porque com 16 anos, os estudos dizem que é o momento do despertar para muitas questões. O amadurecimento, ele começa a chegar. Começa. Não quer dizer que a pessoa é madura o suficiente. Porque com 16 anos, é muito criança, entre aspas. Existem algumas questões de infantilidade que vão permitir, que vão assegurar a imaturidade. Então ainda não é a fase adulta. Então com 18 anos ele ainda está um pouquinho assim, mas está mais centrado na vida, ok? Vou apagar aqui para a gente partir para o nosso novo assunto. Espero que vocês tenham entendido e a gente finaliza esse primeiro capítulo. Agora a gente vai para o segundo, certo? Que a gente vai falar sobre comunidade. Ética na comunidade. E aí vocês devem dizer, oxe, professor, o que é comunidade? Eu quero que você pegue seu caderno, pode pausar o vídeo, pegue o caderninho e anote essa pergunta. O que é comunidade? Então já vou responder para você, tá ok? Comunidade vem de comum. Comum, o que é comum? Vou colocar aqui. Comunidade é um grupo de pessoas comuns, juntas, pelo mesmo objetivo. Então, comunidade é um grupo de pessoas comuns juntas pelo mesmo objetivo. Ah, professor, então quer dizer que a comunidade Centelha Divina é uma comunidade que está junta pelo mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Orar, estar mais próximo de Deus, evangelizar, levar o amor às pessoas. Toda essa questão. Certo? Então, a comunidade é isso. Outro tipo de comunidade, os alcoólatras anônimos, eles se juntam semanalmente para juntos tentar sair daquela questão
que é a bebida. Então eles são uma comunidade, eles são um grupo fortalecido. Vocês do sexto ano A e sexto ano B estão juntos pelo mesmo objetivo, que é o quê? Chegar ao final do ano, não reprovar e sim passar de ano, né, para o sétimo ano. Então é um objetivo, então é uma comunidade, é um grupo de pessoas. Ok? Já que a gente já entendeu essa questão, eu espero que sim, eu vou agora para outra parte, que se faz necessário a gente prestar bastante atenção para entender. Eu vou para os espaços existentes na comunidade, né? Nesse mundo, né, que vivemos, nessa sociedade que vivemos. Então, como a gente está falando de comunidade ética, eu não posso deixar de falar desses espaços. Quais são os espaços? Vou colocar aqui. Público, privado, plural, e vou colocar aqui coletivo. Ah, professor, então que danado é isso? Os espaços públicos são todos aqueles que qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, da sua classe social, pode frequentar. Por exemplo, aqui em Gravatá, o Parque da Cidade, ele é público. Qualquer pessoa pode entrar. Rico, pobre, negro, branco, qualquer pessoa. Porque são espaços públicos. Mas não é porque é um espaço público que eu posso fazer o que eu quiser dentro dele. Jogar lixo no chão, quebrar isso, quebrar aquilo, que é o que acontece muito na nossa cidade. Não só na nossa cidade, mas no país. As praças, elas são públicas. Qualquer pessoa pode estar nelas. Então, a comunidade ela vai estar inserida ali na praça, deveria se ser pelo mesmo objetivo, mas às vezes um está sentado no banco da praça, sentado mesmo, o outro está em pé em cima do banco da praça. Banco foi feito para sentar. Porque, por exemplo, Praça Matriz, existem muitos bancos ali que estão quebrados, fora do lugar, a gente não tem como sentar, está sentando naquelas calçadas ou naqueles degraus, porque não tem onde sentar. Por quê? Porque as pessoas, os vândalos, eles quebram. E isso não é positivo, isso é negativo, então não é ético, é antiético. Ok? Então os espaços públicos são todos aqueles que qualquer pessoa... Deixa eu ver aqui, que esse piloto tá meio duro. Qualquer pessoa pode frequentar ou estar, certo? Espaços privados são todos aqueles que existem restrições. Por exemplo, um estádio de futebol. Um estádio de futebol ele é privado. Por quê, professor? Porque tem a restrição de pagamento. Você tem que comprar um ingresso para pagar ou ganhar, mas tem a restrição, certo? Não. São espaços pagos com restrições ou restrições. Ok? Entendido, né? Até aí? Agora o espaço coletivo, que ele pode ser público ou privado. Ambos. O que é, professor? Esses espaços coletivos, eles são todo aquele que todo e qualquer ser humano pode estar. E vai estar. Então, ele pode ser tanto privado quanto público. Então, o shopping, por exemplo, ele é privado. As lojas que estão lá, elas são todas privadas. Porém, não deixa de ser coletivo. O parque é público, mas não deixa de ser coletivo. Ok? Que fique claro isso. Coletivo é onde a comunidade, onde sempre a comunidade ela vai estar. Certo? Então, se ele é coletivo, ele é de todo mundo. Então, todo mundo tem que cuidar, todo mundo deveria fazer o melhor, não jogar lixo no chão, cuidar do ambiente, se manter civilizado e ético, principalmente. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou manda para o meu privado, tá ok? Eu espero que tudo isso passe para a gente estar junto o mais rápido possível, tá bom? Então, um abraço, um beijo, que Deus abençoe. Ah, lembrando, próxima semana darei revisão, porque esses assuntos são da nossa avaliação. Próxima semana também
eu direi a vocês o dia da avaliação. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou dizer que a atividade avaliativa ela vai estar aí no Google Classroom de 7 da manhã até meio-dia. Depois disso, ela é fechada e quem não conseguiu fazer, a não ser que me justifique, ou estava sem internet, ou estava sem o celular, mas tem que ter uma justificativa coerente e não mentir, certo? Dizer realmente a verdade. A professora não conseguir fazer por isso, isso e isso. Porque se fosse na sala de aula, a gente teria só aquela aula, né? Como a gente fez algumas atividades. Então, só ia ser naquela aula e se não fizesse, teria que ou esperar a recuperação ou me dar alguma justificativa para fazê-la. Tá bom? Então que fique claro isso. Essa folhinha que vocês estão com ela, cola no caderno, não precisa devolver, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês e eu espero vocês na próxima aula. Um beijo! Até mais!